Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. No decorrer desta semana, a gente está tendo uma sequência de videoaulas relacionadas a tecido vegetal. Na nossa última aula, eu falei sobre tecido meristemático e que esse tecido meristemático das células vegetais, eles possuem uma intensa atividade mitótica. Nesse sentido, a nossa segunda parte da nossa aula de hoje vai ser sobre divisão celular. Então, a divisão celular ela é dividida entre mitose e meiose. Só que nesta aula de hoje, nós iremos ter um foco completamente direcionado para mitose. Então, o que seria a mitose? A mitose nada mais é do que um processo pelo qual uma célula-mãe, diploide, ela dará origem a duas novas células completamente idênticas. Ou seja, dará origem a duas células diploides completamente idênticas. Existe todo um processo de ciclo celular para que essas células consigam se multiplicar. Elas se multiplicam e, nesse sentido, a mitose é completamente importante para gerenciar vários fenômenos do organismo dessa planta, onde a importância da mitose está completamente relacionada à renovação das células desse organismo vegetal, o crescimento também desse indivíduo e também para ajudar nos processos de cicatrização e regeneração dos tecidos vegetais. Vocês sabem que, mediante alguma eventualidade, essa planta pode sofrer com danos aos seus tecidos. Nesse sentido, existe a mitose para fazer os processos de cicatrização e regeneração desse tecido danificado. Bem, a mitose ela é classificada em várias fases. Nesse sentido, eu irei mencionar para vocês cada fase da mitose. A mitose ela começa na intérfase e essa intérfase ela é denominada, ou melhor, ela é caracterizada por uma fase onde a célula se prepara. Ela se prepara para a divisão celular. É nesse momento em que a célula ativa toda a sua atividade metabólica completa, onde vai preparando essa célula para a divisão celular. Algumas características nós conseguimos visualizar na microscopia, onde existe um crescimento dessa célula durante essa atividade metabólica intensa. Vai também existir duplicação do material genético. Também vai haver a formação das cromátides e duplicação dos centríolos dessa célula. Então, quando a gente começa a caracterizar essa célula em sua fase da intérfase, a primeira coisa que nós conseguimos visualizar é essa célula em seu alto teor de crescimento e intensa atividade metabólica. Já a segunda fase, denominada de prófase, é quando na microscopia nós conseguimos enxergar bem direitinho os cromossomos completamente visíveis. E isso está completamente relacionado porque a carioteca se desintegrou, fazendo com que essas cromátides elas fiquem completamente visíveis na microscopia, porque essas cromátides elas ficavam logo abaixo da carioteca. E quando essa carioteca foi desfeita, a gente consegue visualizar esses cromossomos de maneira bem nítida. A prófase também é caracterizada onde um conjunto de fibras chamadas de fuso de divisão, eles se organizam nos polos opostos dessa célula. Isso tudo preparando essa célula para a divisão.
A metafase é justamente a fase onde os cromossomos se encontram na placa equatorial. Esses cromossomos eles atingem o seu alto teor de espiralização, eles estão completamente visíveis na célula e vai ocorrer também a duplicação do centrômero, que é justamente uma estrutura que está no centro dos cromossomos. A anáfase ela é caracterizada onde as fibras do fuso mitótico começam a ser encurtadas, tendo conexão com os centrômeros. As cromátides irmãs começam a ser puxadas para os polos opostos da célula. Nesse sentido, a célula fica temporariamente tetraploide, mas isso é por um curto período de tempo. Já a telófase, que é a última fase, é caracterizada por um processo de desespiralização dos cromossomos. A carioteca ela vai surgir novamente e a gente não consegue mais enxergar esses cromossomos de maneira tão nítida. E é neste momento onde haverá, de fato, a formação das células filhas, onde elas são completamente idênticas uma à outra, ou seja, diploide. Nessa imagem, nós conseguimos elucidar exatamente com essas fases da mitose. Nós temos a intérfase, a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessa é denominada por uma característica distinta, onde a célula vai se desenvolvendo para a divisão celular. Na intérfase, nós vimos que ela é caracterizada pelo desaparecimento da carioteca e nós conseguimos visualizar os cromossomos. Na prófase, as fibras do fuso mitótico vão para os polos opostos da célula. Na metáfase, os cromossomos eles ficam na placa equatorial e existe também a duplicação dos centrômeros. As fibras do fuso começam a puxar as cromátides irmãs para os polos opostos dessa célula. Na anáfase, existe a concretização dessas cromátides irmãs para os polos opostos dessa célula. E na telófase, existe a duplicação e concretização dessa divisão celular, onde a carioteca ela vai reaparecer, os cromossomos não ficam mais tão visíveis assim na microscopia. E nesse sentido, a gente tem o resultado de duas novas células iguais, ou seja, diploides. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, dessa sequência de aulas que nós estamos tendo sobre tecidos vegetais. Compartilhem com seus amigos. Deixem o seu like se vocês realmente gostaram da videoaula de hoje. Comentem se vocês ficaram com alguma dúvida e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Bem, pessoal, até a próxima videoaula. Obrigado pela atenção.